Eu acredito no rema. Eu acredito em palavras que foram configuradas no coração de Deus para o agora. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Fui dormir às 4:30 da manhã. Eu posso dizer que com muita alegria, eu tenho convicção que aquilo que eu vou pregar vai acontecer essa semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério. Amém? Só até aqui. Coloca o tema aqui, por favor. E eu quero que você repita profeticamente esse tema comigo. Amém? É 1, é 2, é 3. Diga comigo: decreto de restituição. Agora mais forte, diga. Quantos recebem esse decreto em nome de Jesus? Vai pegando no teu espírito. Há um decreto que está sendo liberado de restituição da parte de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu sinto o Espírito Santo se mover sobre esta casa. Amém? Estenda a sua mão, libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso? Vai, libera um decreto, uma profecia. Tudo que vem do coração de Deus eu recebo. Cadê os ousados? Libere uma palavra. Sim, Espírito Santo. Alguém está aqui comigo, vai? Alguém consegue sentir o cheiro dele nessa manhã? Olha o que Deus vai fazer nesta manhã na tua vida. Sinta no Espírito Deus falando com você. É o tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Declare com fé. Existem aproximadamente 700 versículos na Bíblia que falam sobre libertação e 700 que falam sobre cura. Só que quando chegamos ao assunto chamado dinheiro, existem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. Eu aprendo uma verdade: o diabo tem um objetivo: tocar na tua vida financeira. Porque ele sabe que tocando na sua vida financeira, ele neutraliza as suas ações. Mas eu quero declarar, pelo poder da palavra, vai pegando, eu quero profetizar, que esta manhã, é uma manhã que o Espírito de Deus decidiu marcar você, com um tempo chamado de restituição. Você recebe essa palavra? Jó tinha 7.000 ovelhas que foram mortas pelo fogo. Jó tinha 3.000 camelos que foram roubados pelos caldeus. Jó tinha 1.000 juntas de bois que foram levadas pelos sabeus. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para a vida de Jó, logo eu entendo que o alvo do diabo é tocar nos recursos que Deus me confiou. Quando falamos sobre oferta nessa casa e sobre dízimo, não falamos com o propósito de você entregar tudo no altar, mas falamos com o propósito de você disciplinar o teu coração. Quando você entrega os recursos no altar, você não enriquece a igreja, porque a igreja é a maior instituição que a terra já recebeu. Ei, escute, sabe por que muitas igrejas não desfrutam de prosperidade? Porque ainda estão esperando o dinheiro chegar no altar para prosperar. Ei, você não entendeu? No reino de Deus, você dá e você será dado. No reino de Deus, eu acesso primeiro as coisas, para depois ver as coisas nas minhas mãos. A igreja é uma instituição próspera.
Não fazemos apologia de dinheiro para que você venha perder e a igreja venha ganhar. Fazemos apologia de dinheiro para que o teu coração seja liberto. A Bíblia diz que o diabo tem um alvo: destruir a sua vida financeira. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1: há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar aquilo que plantou. Há tempo de ganhar, mas também há tempo de perder. Há tempo de perder. Isso me leva à compreensão que também há tempo de restituição. E eu profetizo que esta manhã Deus está abrindo um portal nesta casa, um portal de restituição, e tudo aquilo que você perdeu, se prepare, Deus vai arrastar de volta até você. Quantos pegam essa palavra? Diga glória a Deus. Deus vai arrastar coisas que você perdeu e vai colocar de novo na tua mão. Pegue essa palavra no teu espírito. Deus está se movendo nessa casa nessa manhã e vai haver generosidade sobre você. Levanta a sua mão. Diga comigo mais uma vez: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Alguém tem coragem de adorar em alta intensidade? Pelo amor de Deus, adore a Deus. Tem um portal aberto nessa casa de generosidade. Eu sinto o cheiro de restituição. Restitui. Coloca a tua mão assim. Eu quero declarar: é tempo da tua casa florescer como nunca floresceu. É tempo da tua empresa prosperar como nunca prosperou. É tempo do teu ministério sair da cova para a glória de Deus. É tempo dos seus filhos viverem as promessas de Deus. Quantos pegam essa palavra? Escute. Segundo, hoje haverá decreto de restituição do tempo. Sabe, um dos maiores provocadores de depressão é que a consciência do tempo perdido não volta atrás. Quantos já ouviram a expressão: ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, se eu pudesse corrigir aquilo que eu fiz lá atrás. Quando eu olho para trás e percebo que eu não posso mudar aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer, isso provoca dentro de mim, dentro de você, um sentimento que muitas vezes nos governa. Mas eu e você precisamos aprender uma verdade: o Deus do tempo está nesse lugar, e Ele pode fazer o tempo voltar, Ele pode remir o tempo. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 25 está escrito: restituirei-vos o tempo sobre vocês. O Deus do tempo é capaz de fazer o tempo voltar, para que você viva aquilo que você deseja viver da parte dele. Pega no teu espírito: Deus está restituindo o tempo na sua vida nessa manhã. A Bíblia diz que Caleb, ele recebe uma promessa. Caleb recebe algo da parte de Deus. Caleb olha para si e percebe que a promessa que lhe fora feita ainda não acontecera. O seu coração, como o seu, está tomado de ansiedade. Mas a Bíblia diz que quem lhe fez a promessa é o dono do tempo, é aquele capaz de parar o sol, é o remidor do tempo. E a Bíblia diz que quando Deus entrega a promessa para Caleb,
já se passaram 45 anos, e eu quero declarar que o que aconteceu com Caleb vai acontecer com você. O Deus que lhe fez a promessa vai tocar no tempo antes de te entregar o cumprimento desta palavra. Caleb recebe a promessa e ele fala algo que mexe comigo. Ele diz assim: o meu vigor, 45 anos depois da promessa que Deus me fez, é o mesmo de quando eu era jovem. Porque quando Deus toca no tempo, Deus mexe no teu vigor. Não importa o tempo que se passou, Deus está mexendo no teu vigor nesta manhã, para que você viva as promessas que Ele te fez e caminhe debaixo da unção de Caleb. Diga comigo, glória a Deus. Olha o que acontece com o rei Ezequias. Eu caminho para o final. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu o rei Ezequias de uma doença mortal. Então o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta está lá. Ezequias sabe que o profeta é de alto nível. Não é um profeta que libera palavras para massagear o teu ego. Diga-se de passagem que tem muita profetada que está sendo liberada, que está fazendo a vida de muitos filhos se tornarem uma tragédia. Cuidado com as palavras que você está ouvindo nesses dias. Você está aqui pelo amor de Deus? Toda palavra que sair da boca do profeta não voltará vazia, é isso? Toda palavra, Isaías 55:11, que sair da boca do Senhor não voltará para si vazia. Sabe como você avalia uma palavra, se ela é bíblica ou não? Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha o teor da profecia bíblica. Jeremias: ponho-te nesse dia sobre nações e reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares. E se sobrar tempo, Jeremias, edifique e plante. Eu aprendo uma coisa: profecia que vem da boca de Deus, ela vem para corrigir a rota em 80% dos casos, em 20% para massagear o nosso ego. Das profecias que você recebe, só massageia o teu ego. Cuidado. Eis que Deus vai te dar uma vitória. Está sentado? Foi Deus que falou? Cuidado. É um absurdo homens usarem a palavra como se Deus estivesse falando, e falarem de cada 10 palavras de vitória. Quando você entrar no ambiente e perceber que aquele ambiente não sai uma palavra de correção, uma palavra de mudança de rota, corre desse ambiente, porque não é Deus que está falando. Alguém está aqui pelo amor de Deus? A profecia foi liberada. Você vai morrer e não vai viver. Não é Deus que está matando o rei. Deus só não viu propósito para poder curá-lo. Ei, se Deus não perceber um motivo para poder te restituir nessa manhã, você não terá restituição. Deus olha para o rei e não percebe um motivo para curá-lo. Por isso ele libera uma palavra: você vai morrer, ponha a tua casa em ordem. Mas a Bíblia diz que aquele rei faz 3 coisas que você precisa fazer nessa manhã. Primeiro, ele vira o seu rosto para a parede. Isso fala sobre alguém que decidiu não olhar para a circunstância, decidiu fechar os olhos e meditar nas palavras que Deus falou. Segundo, ele ora, mas ele faz uma oração inteligente. Ele suplica, mas ele suplica apresentando para Deus o seu histórico. A pergunta é: você tem histórico para apresentar para Deus? Terceiro, ele chora muitíssimo. Chorar fala lavar a alma, para não ficar falando bobagem, para não ficar falando coisas que você vai se arrepender. A Bíblia diz que quando o profeta está saindo do palácio, o Espírito visita o profeta e manda o profeta retornar até o rei. E quando ele chega na presença do rei, ele libera uma sentença de restituição de tempo. Ai, ai, ai. Ele diz assim: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, e eu vi
as suas lágrimas. E por isso eu vou acrescentar 15 anos no curso da sua história. Põe a tua mão assim, que eu quero ser profeta. Nesta manhã, o Deus do tempo está entrando no tempo da vida de muitos aqui. Deus vai acrescentar 5 anos para alguns. Deus vai acrescentar 10 anos para outros. Deus vai acrescentar 15 anos para outros. Deus vai acrescentar 20 anos para outros. Deus está restituindo anos de vida para que você possa viver aquilo que você perdeu lá atrás. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus que a unção de Isaías, que tocou Ezequias, fazendo que ele recuperasse 15 anos da sua vida, está descendo sobre você nessa manhã. Levanta as suas mãos e diga comigo: glória a Deus. Para finalizar, olhe para cá. Diz a Bíblia que quando Davi assume o governo de Israel, eu finalizo aqui, a primeira coisa que ele faz, Davi, como costume dos reis, ele avaliava se tinha algum descendente do antigo rei, com o propósito de executá-los, exterminá-los. O propósito de todo novo rei era exterminar a geração do antigo rei. Só que a Bíblia diz que Davi, ele faz o contrário. E Davi aqui tipifica a figura de Cristo. Ele então descobre que existe um descendente da casa de Saul. O seu nome é Mefibosete. Ele então dá uma ordem para que os seus súditos vão buscar este moço que está escondido em uma terra que não mana leite e não mana mel. Quando Mefibosete chega na presença de Davi, Davi faz algo que me chama a atenção. Diz o texto bíblico que a primeira coisa que Davi faz, ele olha para aquele moço que não pode andar porque é aleijado, e ele diz assim: eu não vou te matar, pelo contrário, eu vou restituir todas as terras que o seu avô perdeu. Eu vou restituir todas as terras que o seu pai perdeu, e eu vou te restituir um lugar na mesa do rei. Olha para cá. Eu não sei, escute isso com seriedade, o que o teu bisavô fez. Eu não sei o que teu avô fez. Eu não sei o que o teu pai fez. Mas as decisões erradas que as gerações tomaram antes de nós estão fazendo com que muitos aqui vivam uma tragédia. E eu quero declarar, coloca a tua mão assim, que Deus ele vai fazer como fez na vida de Mefibosete. Ele vai visitar agora o teu bisavô, o seu avô, e tudo que eles perderam, e também o seu pai. Deus vai restituir para a tua família aquilo que o teu pai perdeu, aquilo que o teu avô perdeu, aquilo que o teu bisavô perdeu. Deus vai restituir. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Deus vai restituir o que o seu avô perdeu por incredulidade. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Deus vai restituir aquilo que o teu pai perdeu por ignorância. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Deus vai restituir aquilo que você perdeu por desobediência e falta de discernimento. Diga bem forte comigo: eu recebo. Levanta suas mãos, fala com voz de profeta. Deus está fazendo algo aqui. Diga comigo: eu recebo a restituição daquilo que o meu bisavô perdeu. Eu recebo a restituição daquilo que o meu avô perdeu. Eu recebo a restituição daquilo que o meu pai perdeu. Eu recebo a restituição daquilo que eu perdi.
como o Senhor fez na vida, mais forte na vida de Mefibosete, faça agora na minha vida, me restitua tudo aquilo que os meus descendentes perderam. No tempo que roubado for, não poderá se comparar. Declare forte, vai. A tudo aquilo que o Senhor, eu sinto o cheiro de restituição, tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Agora bem forte, vai. Restitui. Fica de pé, vai. Eu quero de volta o que é meu. Alguém pode tocar o céu? Os pastores vêm para frente, por favor. Traga as bandejas, por favor. Vai mais forte, vai. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Ó, escute. Pastor, tem base bíblica? Tem. A Bíblia diz que o rei Saul perdeu tudo. Jonatas perdeu tudo. Quando chegou na vez de Mefibosete, ele não tinha nada. Mas Davi, que representa Cristo, restituiu tudo que aqueles que vieram antes dele perderam. Eu declaro nessa manhã um tempo de restituição geracional. Eu declaro nessa manhã que aquilo que você perdeu, não por culpa tua, mas por culpa daqueles que vieram antes de você, Deus vai te restituir para a glória de Deus. Alguém pode aplaudir o Senhor?